As águas do rio Amazonas sempre pareceram calmas quando o sol nascia por trás das copas altas, mas em Óbidos, naquele ano de 2017, o silêncio do rio escondia mais do que os peixes que nele nadavam. Entre os vapores da manhã, onde a neblina dançava sobre os tanques de Pirarucu, havia um lugar que o povo chamava de Fazenda Menezes, um império de água, lama e fortuna. Ali, diziam, o dinheiro nascia dentro da água, com o bater lento das caudas prateadas dos gigantes peixes da Amazônia. Helena Duarte observava tudo da janela do barco que a levava até aquele mundo novo. Tinha apenas 22 anos, o coração dividido entre a esperança e o medo. Deixava para trás a casa simples de madeira, o cheiro de café torrado e a voz cansada da mãe, Rosa. Seu pai, acamado e endividado, chorara baixinho quando o Dr. Álvaro Menezes apareceu oferecendo ajuda. Ele é um homem bom, Helena. Vai salvar nossa família, dissera Rosa, tentando acreditar nas próprias palavras, mas a moça sabia que nenhum favor vinha de graça. O preço era alto. O casamento com Caio Menezes, o único filho do homem mais poderoso de Óbidos. Um rapaz gentil, educado, que havia passado os últimos anos estudando em Lisboa. Helena o conhecera poucas vezes antes da cerimônia, e mesmo assim, algo em seu olhar parecia distante, como se ele próprio fosse prisioneiro do peso do sobrenome que carregava. O casamento aconteceu às margens do rio, numa festa luxuosa que iluminou a noite ribeirinha. Houve música, fogos, e até os moradores mais pobres foram convidados para assistir de longe, maravilhados. Mas sob o véu branco, os olhos de Helena brilhavam marejados. Ela sorria porque todos esperavam isso dela. Mas no fundo, sentia que estava entrando não em um lar, e sim em uma jaula feita de ouro e silêncio. Dr. Álvaro Menezes era um homem de 60 anos, alto, de fala mansa, com uma presença que fazia os outros baixarem o olhar. Chamavam-no de rei do Pirarucu, e com razão. Seus tanques se estendiam por hectares e mais hectares de água escura, cercados por muros altos e guardas armados. Quando andava pelos tanques, os peixes subiam à superfície, enormes, cintilando ao sol, como se até eles o reverenciassem. Mas por trás do sorriso cordial, havia algo que nem o reflexo da água conseguia disfarçar, um olhar pesado, frio, que se demorava mais do que devia sobre Helena. Nos primeiros meses, tudo parecia tranquilo. Helena cuidava da casa, escrevia cartas para o marido em Portugal e tentava se adaptar à vida isolada. O vento trazia o cheiro da ração misturado ao do lodo. E à noite, o som do motor dos tanques era o único companheiro. Os empregados falavam pouco, sempre olhando para o chão quando ela passava. Parecia que naquela fazenda ninguém ousava conversar demais. Às vezes, Dr. Álvaro aparecia com flores e dizia que queria apenas companhia à mesa do jantar. Falava de negócios, de dinheiro, de como o mundo era injusto com os fortes. Helena escutava em silêncio, sentindo um nó apertar-lhe o estômago. Ele a observava com um tipo de admiração que não era de sogro, mas de dono. Com o tempo, as visitas se tornaram mais frequentes. Os elogios, mais ousados. Você é o orgulho desta casa, menina. Nem Caio saberia cuidar tão bem de tudo. Helena sorria, fingindo gratidão, enquanto o medo crescia como a enchente do rio nas primeiras chuvas. Às vezes, ela jurava ouvir passos diante de sua porta no meio da noite, passos lentos, pesados, que paravam e depois se afastavam. Ninguém acreditaria se contasse. Afinal, quem ousaria duvidar de um homem tão respeitado? As pessoas o chamavam de doutor, de benfeitor. Era ele quem financiava escolas, quem comprava os remédios da cidade, quem emprestava dinheiro aos pescadores quando a cheia levava tudo. Como dizer que o mesmo homem que salvava famílias também era o que a fazia tremer cada vez que ele se aproximava? Certa tarde, Helena caminhou até o tanque 3, o maior e mais profundo de todos. O sol caía avermelhado, e o espelho da água parecia um olho gigante que a observava. Os pirarucos emergiam de tempos em tempos, quebrando o silêncio com um estalo forte. Um dos funcionários, um menino magro de rosto queimado de sol, a cumprimentou timidamente. Boa tarde, dona Helena. Sou o Joãozinho. Posso jogar ração para os peixes? Ela assentiu e sorriu. Foi o primeiro sorriso sincero que dera em semanas. Enquanto o menino lançava os punhados de comida, os peixes se agitavam numa fome estranha, quase violenta. Helena ficou olhando, hipnotizada. Naquele instante, algo dentro dela pressentiu que aquelas águas guardariam segredos que um dia voltariam à tona. O vento soprou forte, levantando o cheiro pesado do lodo,
Ela se abraçou aos próprios ombros e olhou em direção à casa grande, onde sabia que Dr. Álvaro a observava da varanda. O olhar dele a atravessou como o frio da água nas madrugadas. Foi quando Helena percebeu. Aquele lugar, por mais bonito que parecesse, era uma prisão cercada por peixes. E ainda assim, era ali que o destino havia decidido escrever o capítulo mais sombrio de sua vida. As semanas que se seguiram àquele entardecer no tanque 3 pareciam sempre iguais. O barulho dos motores que oxigenavam os tanques era como um coração mecânico, pulsando noite e dia, lembrando a Helena que ali tudo respirava sob o controle de um só homem, Dr. Álvaro Menezes. Ele era o dono das águas, das terras e cada vez mais da própria vida dela. No início, Helena tentava acreditar que sua solidão era passageira. Caio mandava mensagens esparsas de Lisboa, falando sobre os estudos, sobre o frio europeu, e prometendo voltar em breve. Mas o "em breve" foi se tornando um eco distante. Helena começou a sentir que o marido não voltaria tão cedo. E o pior, percebia que Dr. Álvaro parecia satisfeito com isso. O velho patriarca aparecia na casa principal quase todas as tardes, sempre com algum pretexto. Ora queria mostrar-lhe as contas da fazenda, ora levava frutas frescas do mercado, ora apenas dizia: "Sente-se um pouco, minha filha. Esta casa é grande demais para tanto silêncio." Helena obedecia, mais por medo do que por cortesia. A cada conversa, o olhar dele se demorava mais. A voz que antes soava paternal começou a se arrastar, rouca, insinuante. "Você tem mãos delicadas, Helena. Lembra as mãos da minha falecida esposa." Ela encolhia os dedos, sem saber o que responder. Ele sorria, e o sorriso nunca chegava aos olhos. À noite, a casa grande parecia respirar junto com ela um suspiro pesado, constante. As tábuas do assoalho rangiam mesmo quando não havia ninguém andando. O vento batia nas janelas e o rio rugia ao longe, como se guardasse ecos de vozes. Helena passou a dormir com a luz acesa, o crucifixo da mãe debaixo do travesseiro e a chave girada 2 vezes na fechadura. Mas isso não impedia os passos de ecoarem do lado de fora do quarto. Passos lentos, pesados, que paravam exatamente diante da porta. Certa noite, ela ouviu o toque leve de unhas no batente. Fingiu dormir. Ou sucesso. Mas, na manhã seguinte, encontrou uma rosa vermelha sobre a mesa da cozinha. O bilhete dizia apenas: "Para iluminar o seu quarto escuro." Helena sentiu o coração apertar. Tentou ligar para Caio, mas o telefone caiu na caixa postal. Escreveu-lhe uma mensagem longa, confusa, dizendo que não se sentia bem, que o pai dele estava estranho, que talvez devesse ir passar uns dias com os pais. A resposta veio horas depois, fria e distante. "Meu pai é um bom homem, Helena. Você está apenas com saudade. Não crie problemas." Naquele instante, ela entendeu que estava sozinha. Os empregados evitavam olhar, lá nos olhos. Alguns, quando viam o patrão se aproximar, mudavam de assunto ou se afastavam rapidamente. Ninguém ousava contrariar Dr. Álvaro. Ele era o tipo de homem que emprestava dinheiro e, se fosse preciso, mandava tirar um favor com apenas um olhar. Certa manhã, o menino Joãozinho do Lago veio à varanda trazer um recado. Trazia o chapéu na mão e o olhar inquieto. "Dona Helena, o doutor mandou dizer que quer o almoço pronto na casa grande. Hoje ele não vai para a cidade." Ela assentiu. O menino hesitou e baixinho murmurou: "Dona, o tanque 3 está diferente. Os peixes estão bravos brigando entre eles. Nunca vi isso." Helena olhou para ele e, por um instante, viu nos olhos do garoto algo que não via há tempos: sinceridade. "Obrigada, Joãozinho. Volte pro trabalho e cuidado com o tanque." Enquanto ele se afastava, Helena sentiu um arrepio subir-lhe pelas costas. O ar parecia mais pesado, o som da água mais denso. Era como se toda a fazenda sussurrasse um aviso que ninguém ousava ouvir. Naquela noite, Dr. Álvaro apareceu embriagado. Trazia uma garrafa de vinho e 2 taças. "Vamos brindar, Helena. A família, a prosperidade." Ela recusou educadamente, mas ele insistiu, aproximando-se demais. O hálito forte, o olhar turvo, as mãos tremendo de desejo e poder. "Você é a joia desta casa. O que seria de nós sem você?" Helena deu um passo para trás. "Por favor, doutor, é tarde. Eu preciso descansar." "Descansar? Você vive descansando. Seu marido está longe, e eu aqui, cuidando de tudo. Mereço ao menos um pouco de carinho."
Não acha? As palavras foram ditas com um tom que a fez estremecer. Ela recuou mais, até sentir a parede fria nas costas. O som do motor dos tanques do lado de fora parecia aumentar, como um trovão subterrâneo. Por um instante, o medo se transformou em raiva. Respeite-me, doutor. Eu sou sua nora. O silêncio que se seguiu foi cortante. Ele a olhou fixamente e riu. Um riso curto, grave, que fez o sangue dela gelar. Nora, filha, esposa. Essas palavras só existem para quem acredita nelas. Aqui, Helena, as palavras obedecem a quem manda. Então ele virou as costas e saiu, deixando a porta aberta. Helena ficou ali, paralisada, ouvindo o som dos sapatos dele descendo as escadas. Depois o silêncio voltou, um silêncio tão denso que parecia respirar com ela. Naquela noite, ela chorou em silêncio, mas entre as lágrimas, uma ideia começou a nascer. Se ninguém acreditaria em suas palavras, ela deixaria provas. No dia seguinte, foi até a cidade sob o pretexto de comprar mantimentos e adquiriu uma microcâmera pequena, escondida dentro de um despertador. Quando voltou à fazenda, instalou o aparelho na cabeceira da cama, rezando baixinho para que nunca precisasse usá-lo. Mas, no fundo, sabia que cedo ou tarde aquela câmera veria algo que seus olhos não conseguiriam suportar. E do lado de fora, o tanque 3 borbulhava na noite escura, como se pressentisse o sangue que em breve mancharia suas águas. Chovia havia horas. O céu sobre Óbidos parecia uma imensa cortina cinza, e os trovões ecoavam como tambores de guerra. Dentro da casa grande, o som da chuva misturava-se ao ruído constante dos motores dos tanques. Helena olhava o relógio. Quase 11 da noite. O vento batia nas venezianas e fazia o crucifixo balançar na parede. Ela estava sozinha. Os empregados tinham ido dormir cedo ou fingido dormir. Desde o almoço, não vira mais o Dr. Álvaro, mas algo no ar lhe dizia que ele ainda estava por perto. Sentia o cheiro forte de vinho vindo do corredor. Helena se levantou, verificou a tranca da porta, respirou fundo e sentou-se na cama. A câmera minúscula, escondida no despertador, piscava uma luz quase invisível. Seu coração batia no mesmo ritmo do piscar. De repente, o som, passos pesados subindo a escada, um de cada vez, lentos, arrastados. Ela congelou. O som parou diante da porta. Por um instante, o mundo pareceu prender a respiração. Helena. A voz será arrastada, embriagada. Abra a porta. Eu só quero conversar. Ela não respondeu. Ficou imóvel, com os olhos fixos na tranca. O som da maçaneta se mexendo veio logo em seguida. Depois, o estrondo seco da madeira sendo arrombada. O vento entrou junto com ele. O Dr. Álvaro Menezes cambaleava, o rosto vermelho, os olhos injetados. Trazia a garrafa na mão e um sorriso torto no rosto. Eu esperei tempo demais, Helena. Tempo demais para ter o que já é meu por direito. Helena recuou até o canto do quarto. Os lágrimos já escorriam. Saia daqui. O senhor enlouqueceu, mas ele se aproximou, lento, seguro de si. O hálito quente, o cheiro de álcool, o olhar febril. Seu marido está longe, minha filha. E eu dei tudo a você. A sua casa, o seu nome, o seu conforto. Nada disso é meu. Ela gritou, com a voz trêmula. Eu nunca pedi nada disso. A mão dele se ergueu, grande, suada, e agarrou o braço dela. Helena se debateu, gritou o nome do marido, mas o barulho da chuva engoliu sua voz. Ela tentou correr para o lado da janela, mas ele a segurou pelos cabelos, puxando-a com força. O despertador caiu no chão, mas a câmera continuou gravando silenciosa, testemunha muda do horror. Você não entende, Helena, ele urrava. Eu sou tudo aqui. Sou o rio, sou a terra, sou a vida. Ela chutou, arranhou, bateu com toda a força que tinha. Um vaso se quebrou, o som ecoou pelos corredores. Por um instante, ele se desequilibrou, e Helena conseguiu correr até a porta. Mas o peso dele caiu sobre ela antes que conseguisse abrir. Os dois caíram, e o impacto fez o ar sair do peito dela. O silêncio que se seguiu foi terrível. O trovão iluminou o quarto por um segundo, e naquele clarão, o olhar de Helena encontrou o dele. O olhar de um homem que já não tinha alma. Se você me denunciar, tudo que construí acaba. Ele disse, apertando o pescoço dela. Então que acabe. Sussurrou ela, quase sem voz. O corpo dela se debateu,
as mãos arranhando o chão. O relógio caído mostrava 11h52. Quando a chuva parou, só o motor dos tanques continuava roncando. E no quarto, o som final foi o da respiração dele ofegante, suja, encharcada de medo. Por alguns segundos, Dr. Álvaro Menezes ficou parado, olhando para o corpo imóvel no chão. Os olhos de Helena ainda estavam abertos, fixos em algo que não estava mais ali. Ele passou as mãos pelos cabelos, respirando fundo, e murmurou: "Ela me forçou." Foi ela. Mas logo o pânico deu lugar à frieza. A mente de quem viveu uma vida inteira escondendo pecados voltou a funcionar. Ele olhou ao redor, avaliando, pegou o lençol, cobriu o corpo e apagou a luz. Depois, foi até o galpão. A chuva havia voltado, fina, constante. O caminho até o galpão era de terra úmida. Os tanques borbulhavam, refletindo o céu cinza. O galpão cheirava a sangue e metal. No canto, o moedor de carne industrial, aquele mesmo usado para preparar a ração dos pirarucos, brilhava com o reflexo dos relâmpagos. O resto da noite foi um borrão. O som do motor misturou-se ao do trovão, e ninguém, nem mesmo os empregados que dormiam nos alojamentos, ousou verificar. Quando o sol nasceu, o ar estava pesado, o chão úmido e o galpão trancado. Dr. Álvaro lavou as mãos por longos minutos na pia de mármore, observando o sangue escorrer pelo ralo. No espelho, o reflexo de seu próprio rosto parecia o de um estranho. "Acabou", murmurou. "Ninguém vai saber." Mas, do lado de fora, o tanque 3 começou a se agitar. As águas, antes paradas, ferviam num movimento violento. Os pirarucos emergiam com fúria, como se a própria natureza soubesse o que havia acontecido. Helena desaparecera. E com ela, o último traço de inocência naquele império de lama e ouro. Na manhã seguinte, o sol nasceu tímido sobre Óbidos, riscando o céu de um amarelo pálido que parecia doente. Os pássaros cantavam, mas a fazenda estava estranhamente quieta. Nenhum som de passos, nenhum riso dos empregados, nenhuma voz chamando Helena para o café. Apenas o ronco dos tanques e o som lento da água batendo contra as bordas de cimento. Dr. Álvaro Menezes estava na varanda, de roupa limpa, o cabelo penteado, os olhos fundos. Fingia uma serenidade que não tinha, tentando disfarçar o tremor nas mãos. Tinha passado a madrugada inteira planejando o que diria. Naquela manhã, mandou chamar a polícia, afirmando com voz trêmula que a nora desaparecera. "Ela fugiu, coronel. Desapareceu na noite passada. Deve ter se cansado da solidão." Foi assim que ele explicou quando o coronel Bento Farias chegou à fazenda, acompanhado de 2 soldados. O coronel era um homem de rosto firme, grisalho, com um olhar que parecia atravessar o corpo das pessoas. Conhecia bem a família Duarte, conhecia a honestidade simples de Rosa e do falecido marido, e sabia que Helena não era do tipo que fugia. Mesmo antes de entrar, o coronel já sentia que algo estava errado. "O senhor notou algum sinal de luta, Dr. Álvaro?" "Nada." O quarto estava em ordem. Só um bilhete na mesa dizendo que precisava de tempo. Ele estendeu um papel cuidadosamente dobrado. As palavras eram curtas, quase ingênuas. "Preciso respirar. Não me procurem." Bento observou a caligrafia. Parecia forçada, tremida. Ele não disse nada. Apenas guardou o bilhete no bolso e pediu para ver o quarto. A casa estava impecavelmente limpa. Tão limpa que parecia nova. O coronel passou os dedos sobre o móvel, nem um grão de poeira. A cama feita, o lençol trocado, o chão sem manchas. Demasiado perfeito. E Bento sabia. Nas casas onde algo terrível acontece, o silêncio costuma cheirar a sabão e a culpa. "Quem limpou aqui?" "A empregada, coronel. Dona Cida. Sempre faz isso de manhã, mesmo quando alguém desaparece." Dr. Álvaro desviou o olhar. "O senhor sabe como é, coronel. As mulheres precisam ocupar a mente." O coronel não respondeu. Foi até a janela. De lá, via-se o espelho turvo do tanque 3, as águas revoltas, espumando com o reflexo do sol. Por um instante, jurou ter visto algo vermelho subir à superfície e sumir de novo. Mas piscou, e era só o reflexo de uma garça. "Quero ver o galpão também." Dr. Álvaro hesitou por meio segundo. "O galpão? Mas lá só guardamos equipamento e ração." Mesmo assim, o galpão estava trancado. Quando o coronel pediu a chave, Álvaro fingiu procurar nos bolsos. "Ah, deve estar com o capataz. Ele saiu para a cidade."
Bento encarou-o longamente. Então abriremos mais tarde. Não há pressa, não é? Na volta à varanda, o coronel sentiu o ar mudar. Os empregados os observavam de longe, com olhares baixos, apressados. Um silêncio pesado pairava no ar, aquele tipo de silêncio que tem medo de ser quebrado. O coronel conhecia esse cheiro. O cheiro da mentira. Antes de ir embora, parou diante do patrão e disse: "Se Helena aparecer, me avise. E por favor, doutor, não mande limpar nada mais por enquanto. Isso é um caso de desaparecimento, não de faxina." O tom foi calmo, mas o olhar era cortante. Dr. Álvaro assentiu, tentando parecer ofendido. "O senhor está me acusando de quê, coronel? Eu sempre fui amigo da justiça." "Então não há o que temer", respondeu Bento, virando-se para partir. Naquela mesma tarde, Rosa Duarte, a mãe de Helena, chegou à fazenda. O rosto cansado, o olhar em desespero. "Cadê minha filha, Dr. Álvaro?" Ele suspirou teatralmente, levando a mão ao peito. "Rosa, sinto muito. Helena fugiu. Eu tentei impedi-la, mas ela estava confusa. As palavras saíam mansas, estudadas, mas os olhos não sabiam mentir." Rosa o olhou por um longo tempo e murmurou, entre lágrimas: "Se minha menina estiver morta, doutor, Deus há de mandar alguém cavar até o fundo desses tanques para achar a verdade." Álvaro empalideceu. Rosa saiu andando pela estrada de barro, o vestido encharcado pela chuva fina. O coronel Bento a alcançou e a acompanhou até a casa dela. Naquela noite, sentados à mesa de madeira, os dois ficaram em silêncio por muito tempo. Depois, Rosa sussurrou: "Minha filha me disse que ele olhava para ela de um jeito que não era de pai." O coronel apertou os punhos. "Eu já imaginava, mas preciso de algo mais do que palavras. Preciso de um sinal." Os dias passaram. A notícia se espalhou. A nora do rei do Pirarucu fugiu. A imprensa de Santarém comentou por 2 dias e logo se calou. Quem ousaria enfrentar um homem como o Dr. Álvaro Menezes? Afinal, ele ajudava escolas, pagava médicos, doava para a igreja. Um santo para uns, um diabo para quem o conhecia de perto. Mas o coronel Bento não se deu por vencido. Passava as noites olhando o mapa da fazenda, traçando rotas, horários e tentando entender o que ninguém queria ver. Até que uma tarde, ao visitar os tanques, encontrou Joãozinho do Lago jogando ração. O menino parecia aflito. "Coronel, o senhor devia ver. Os peixes do tanque 3 estão esquisitos. Brigam entre si, não comem direito e crescem rápido demais." O coronel se agachou, observando a água turva. Os pirarucos subiam com violência, batendo as caudas como se disputassem algo invisível. "Quando começou isso, garoto?" "Desde a noite da chuva grande, coronel. Desde que a dona Helena sumiu." O coronel o olhou em silêncio. O vento soprou do rio, trazendo o cheiro forte do lodo e da ração. E naquele instante, Bento Farias sentiu algo que não sentia havia anos. O faro inconfundível da verdade tentando emergir do fundo da lama. O coronel Bento Farias nunca acreditou em coincidências. Quando ouviu o menino Joãozinho falar sobre o comportamento estranho dos peixes, uma lembrança antiga lhe atravessou a mente. Um caso de muitos anos atrás, no interior do Maranhão, em que um fazendeiro escondera o corpo do capataz dentro de um poço. Foram os urubus que denunciaram o crime. E agora, talvez fossem os peixes a fazer o mesmo. Na manhã seguinte, Bento chegou cedo à fazenda. O céu estava encoberto, a água do rio pesada e sem reflexo. Dr. Álvaro o recebeu na varanda, fingindo surpresa. "De novo por aqui, coronel. Ainda procurando a fugitiva. Até que ela apareça, é o meu dever", respondeu Bento firme. "E quero ver os tanques mais uma vez." O velho Menezes tentou sorrir, mas o sorriso era tenso. "Como queira, mas é perigoso andar por ali sozinho. As águas estão fundas demais." "Não se preocupe, doutor. Sei nadar desde menino." Bento atravessou o pátio de botas enlameadas, com Joãozinho ao lado carregando uma lanterna e um caderno de anotações. A brisa trazia o cheiro de peixe e óleo, e o som dos motores era como uma respiração constante. Ao chegarem ao tanque 3, o coronel parou. A água estava agitada, coberta por espuma. Os pirarucos batiam as caudas com violência, levantando ondas. "Estão assim todos os dias?" "Sim, senhor. Desde aquela chuva." Bento observou atentamente.
Os olhos dos peixes pareciam brilhar com uma fome doentia. Eram enormes, maiores que os dos outros tanques. Cada vez que a comida caía, eles se atropelavam, mordendo-se, abrindo bocas grandes o suficiente para engolir um braço humano. Suspenda a alimentação, ordenou o coronel. Mas, coronel, vão morrer de fome. Não, menino. Vamos ver o que acontece. Durante 2 dias, os peixes ficaram sem ração. No terceiro, começaram a se atacar entre si. Os funcionários observavam de longe, assustados. O doutor Álvaro fingia desinteresse, mas Bento percebia o suor escorrendo pela testa do homem, mesmo à sombra. São apenas peixes, coronel, dizia ele. Peixes não mentem, respondeu Bento. Eles só seguem o instinto. À noite, o coronel voltou sozinho. Levava uma lanterna e o caderno de anotações. Sentou-se diante do tanque 3, ouvindo o som das águas escuras. O vento soprava devagar, e o motor desligado deixava o silêncio crescer. Foi então que percebeu. Havia algo de diferente no cheiro. Um odor metálico, antigo, de ferro e sangue. A brisa trouxe o eco de um estalo, o salto de um pirarucu. Bento mirou a lanterna. Por um instante, viu algo flutuar, uma sombra branca que logo desapareceu. O coração do velho coronel acelerou. Sabia que a água estava tentando falar, do jeito que as águas falam com sinais. Na manhã seguinte, reuniu os funcionários. A partir de agora, ninguém chega perto deste tanque sem minha autorização. Está sob custódia. O capataz protestou, mas Bento levantou a mão. Se alguém desobedecer, vai responder por obstrução de investigação. Dr. Álvaro apareceu pouco depois, fingindo indignação. Coronel, o senhor enlouqueceu? Isso é um absurdo. Mais absurdo seria fingir que nada aconteceu, respondeu Bento, encarando-o. Está me acusando de quê? De nada. Ainda. Mas este tanque vai falar. O olhar dos dois se cruzou. Por um momento, o silêncio pareceu mais pesado que o ar. Álvaro se virou e foi embora, os passos duros ecoando na terra molhada. Naquela tarde, Bento visitou Rosa Duarte. Ela o esperava na varanda, de rosário na mão. Soube que o senhor mandou cercar o tanque, disse, com a voz rouca. Sim, dona Rosa. Há algo errado ali. Ela levantou os olhos marejados. Eu sonho com a minha filha toda noite. No sonho, ela me chama. De dentro d'água. O coronel baixou a cabeça, respeitoso. Talvez o rio guarde o que os homens tentam esconder. 2 dias depois, uma equipe técnica chegou com equipamentos de filmagem subaquática. Bento acompanhava tudo de perto. As câmeras desceram lentamente pelas águas lamacentas. A cada metro, o mundo ficava mais escuro. Os peixes se afastavam, depois voltavam, curiosos. Até que um dos operadores gritou: Coronel, veja isso. Na tela, uma imagem turva apareceu, pedaços de tecido branco, presos entre as pedras no fundo. Bento reconheceu na hora. Era o tecido fino de uma camisola. O ar pareceu desaparecer de seus pulmões. Os técnicos subiram rapidamente, e o coronel mandou isolar a área. Quando soube da notícia, Dr. Álvaro empalideceu. Tentou manter a pose, mas a voz o traiu. Isso não prova nada. Pode ser qualquer coisa. Pode, respondeu Bento. Mas o rio raramente devolve o que não lhe pertence. Naquela noite, o coronel ficou sozinho novamente diante do tanque. O vento fazia o espelho da água se mover como uma pele viva. E ele jurou ouvir um sussurro, suave, quase humano, vindo do fundo. Talvez fosse apenas o som do vento, mas no fundo do coração sabia. Era a voz de Helena chamando por justiça. Na manhã seguinte, o coronel Bento Farias mal dormiu. Passara a noite revendo as imagens do tanque 3, o pano branco, o lodo, os peixes. O rosto de Helena não saía de sua mente. Na fotografia de casamento que Rosa guardava na parede, ela sorria tímida, os olhos marejados. Agora, aquele sorriso era um pedido de justiça que o perseguia. Logo cedo, Bento voltou à fazenda. O céu estava nublado e o ar, pesado. Dr. Álvaro o recebeu com uma frieza estudada, como quem ainda tenta parecer dono da situação. O senhor não cansa, coronel? Esse caso já deu o que tinha de dar. A justiça nunca se cansa, respondeu Bento, seco, e atravessou o portão sem esperar permissão. Dentro da casa grande, tudo continuava excessivamente limpo. O cheiro de desinfetante era tão forte
que ardia no nariz. O coronel subiu as escadas devagar, observando cada detalhe. As paredes pareciam brilhar uma limpeza feita com medo. No quarto de Helena, o ar era diferente. O silêncio ali tinha um peso próprio, como se ainda guardasse respirações antigas. Bento se aproximou da cama, passou os dedos pela cabeceira. Nada. Depois olhou para o criado mudo, para o relógio que estava sobre ele, um despertador simples, novo demais para o resto do quarto. Girou com cuidado. Percebeu um pequeno adesivo colado na parte de trás e, sob o adesivo, um parafuso fora do lugar. O coração do coronel bateu forte. Pegou uma caneta, soltou o parafuso e retirou a tampa. Lá dentro, escondida com fita isolante, estava uma microcâmera. Pequena, quase invisível. Bento a levantou na altura dos olhos e, por um instante, pareceu que o próprio relógio o observava de volta. Minha menina, murmurou. Você não se calou. Você deixou sua voz aqui. Chamou sua equipe imediatamente. Horas depois, estavam todos na sala da delegacia de Óbidos, reunidos em torno de um computador. O técnico inseriu o cartão de memória. A tela piscou. Por um instante, só se via estáticas chiados e imagens borradas. Depois, lentamente, a imagem se estabilizou. Helena apareceu, sentada na cama, com o rosto cansado, o quarto mal iluminado, o som da chuva ao fundo. Ela olhava para o relógio, para a câmera, e murmurava algo quase inaudível. Se um dia eu desaparecer, esta será a prova. Que Deus me perdoe. O coronel prendeu a respiração. O vídeo seguiu. Mostrava Helena deitando-se, apagando a luz. Passaram-se alguns minutos, até que o som de passos surgiu no corredor. A tranca da porta se moveu, o rangido da madeira ecoou. A imagem tremia, mas ainda captava o suficiente. A figura de um homem entrou no quarto, o rosto, parcialmente encoberto pela sombra, mas inconfundível. Dr. Álvaro Menezes. Meu Deus, murmurou um dos agentes. O coronel não disse nada. Segurou o chapéu contra o peito. No vídeo, via-se o gesto abrupto, o grito abafado, a luta, o corpo sendo empurrado, a mão grande cobrindo a boca da moça. Depois, apenas escuridão, o som de chuva e um barulho surdo, como um corpo caindo no chão. Silêncio. Ninguém falou por alguns segundos. A única coisa que se ouvia era o som do ventilador girando no teto da sala. O coronel fechou os olhos, e quando os abriu, havia lágrimas escondidas nas rugas do rosto. Ele agravou a própria morte. Sussurrou, e mesmo assim, teve coragem de deixar o olhar dela aceso. Um dos agentes perguntou: "O que faremos agora, coronel?" Bento levantou-se devagar. Agora o rio vai devolver o que lhe tiraram, e o assassino vai encarar o olhar da filha que ele matou. Ao entardecer, Bento voltou à fazenda com um mandado de prisão. Dr. Álvaro esperava no escritório, fingindo calma. Quando o coronel entrou, o velho homem tentou sorrir. "Coronel, ainda com essa história? Já não encontrou o que procurava?" "Encontrei, doutor. E ela também o encontrou." "Ela?" "Helena." Bento colocou sobre a mesa um pendrive. O silêncio que se seguiu foi tão espesso que parecia encher o ar. O coronel ligou o laptop. A tela acendeu. E ali estava a imagem, o rosto de Helena. A chuva. O terror. Dr. Álvaro empalideceu. Tentou falar, mas a voz não saiu. As mãos tremeram. Os olhos fugiram da tela como se queimassem. Isso é uma montagem. Uma mentira." "Mentira?" repetiu o coronel, aproximando-se. "Mentira é o que o senhor contou para a cidade inteira, mas as câmeras, essas não mentem." Quando o vídeo terminou, Álvaro Menezes desabou na cadeira. Os ombros tremiam, e as lágrimas que caíam não eram de arrependimento, mas de medo. Bento colocou as algemas com firmeza, mas sem raiva. "A justiça tarda, doutor, mas quando chega, vem com o peso de todas as águas que o senhor sujou." Do lado de fora, o tanque 3 estava silencioso. O vento soprava leve, e o reflexo do entardecer tingia a água de dourado. Bento parou por um momento diante do espelho líquido e tirou o chapéu. "Elle avançou, menina", murmurou. "Você avançou." E por um breve instante, a superfície da água se moveu suavemente, como se uma mão invisível a tivesse tocado. Talvez fosse apenas o vento, ou talvez fosse Helena, agradecendo. A notícia se espalhou mais rápido do que o vento que sopra do rio.
Em menos de um dia, toda Óbidos sabia. O rei do Pirarucu havia sido preso, acusado de matar a própria nora. As pessoas se reuniam nas esquinas, nas feiras, nas portas das igrejas. Alguns balançavam a cabeça em choque. Outros, com um certo alívio amargo, diziam: "Tava escrito. Ninguém é tão bom assim sem esconder o mal." O tribunal improvisado em Santarém ficou lotado. Homens de terno, mulheres com lenços pretos, jornalistas, curiosos, até padres, todos queriam ver de perto o desmoronar de um império. Na primeira fileira, com o rosto coberto por um véu, estava Rosa Duarte, mãe de Helena. Ao lado dela, o coronel Bento Farias, imóvel, como uma rocha. Quando o juiz entrou, o murmúrio cessou. O promotor começou descrevendo os fatos: o desaparecimento, os tanques, o vídeo, e então, o momento esperado. As imagens foram exibidas no telão. O silêncio que se fez na sala foi quase sagrado. Não havia gritos nem murmúrios, apenas o som distante dos ventiladores e o choro contido de Rosa. Na tela, a figura de Helena apareceu, viva pela última vez. Quando a sombra de Álvaro surgiu, muitos desviaram o olhar. Outros ficaram paralisados, como se estivessem diante de um espelho mostrando o que a ganância e o poder podem fazer de um homem. Quando o vídeo terminou, o juiz olhou para o acusado. "O senhor tem algo a dizer?" Dr. Álvaro Menezes, outrora altivo, parecia outro. O terno caro não escondia o cansaço. O rosto enrugado, o olhar vazio. A voz saiu trêmula. "Foi um erro, um momento de fraqueza. Eu só queria manter as aparências." O juiz respirou fundo. "Manter as aparências?" As palavras ecoaram como um trovão. "O senhor tirou a vida de uma jovem, destruiu uma família, e ainda ousa falar de aparência." Álvaro baixou a cabeça. As lágrimas caíram, mas ninguém mais acreditava nelas. No fundo da sala, alguém murmurou: "Até os peixes sabem o que ele fez." O promotor prosseguiu. Falou do moedor de carne, do tanque 3, da coragem do coronel Bento e da pequena câmera O Olho da Verdade. E então, como uma lâmina, concluiu: "Helena Duarte pode ter sido devorada pelos peixes, mas sua voz sobreviveu. E é essa voz que hoje condena o assassino." O Yuri demorou pouco. A sentença foi unânime: 40 anos de prisão. Quando o juiz anunciou o veredito, a sala explodiu em murmúrios, soluços e suspiros. Rosa levou as mãos ao rosto. O coronel apenas fechou os olhos e murmurou uma prece silenciosa. No dia seguinte, a prisão de Dr. Álvaro foi notícia nacional. As câmeras o filmaram sendo levado em silêncio, algemado, com o olhar perdido. Atrás dele, os tanques continuavam borbulhando. Os pirarucos batiam as caudas, como se comemorassem. E foi nesse mesmo dia que Caio Menezes voltou de Lisboa. O rosto abatido, o olhar vazio. Atravessou a multidão sem dizer palavra. No Tribunal Vazio, encontrou o coronel. "O senhor era amigo dela?" perguntou, com a voz rouca. "Não, mas eu a respeitava. E isso já é mais do que o seu pai fez." Caio baixou a cabeça. "Eu devia ter voltado antes. Ela tentou me avisar, e eu não quis ver." Bento colocou a mão em seu ombro. "O amor não é cego, rapaz. Ele só não quer enxergar o mal quando vem de quem devia proteger." O jovem chorou em silêncio. Depois saiu caminhando até o portão da cadeia. Lá dentro, o pai o esperava numa cela fria, sentado no chão. Quando Caio o viu, não conseguiu se aproximar. Por um momento, os dois se encararam, o filho e o homem que perdera tudo. "Você veio me julgar também?" perguntou Álvaro com a voz rouca. "Não, pai. Quem te julgou foi o rio." E virou-se, indo embora sem olhar para trás. Alguns dias depois, a fazenda foi lacrada pela justiça. Os tanques ficaram vazios. Os peixes foram transferidos para outras propriedades. Mas os moradores da região diziam que, no tanque 3, os pirarucos se agitavam à noite, como se procurassem algo que nunca mais encontrariam. Rosa voltou à pequena casa onde nascera. No altar de madeira, colocou a fotografia da filha e uma vela acesa. O coronel Bento a visitou, trazendo flores do campo. "Ela descansou", disse ele. "E o senhor?" perguntou Rosa. Eu? Eu ainda escuto o rio." Do lado de fora, o som da água correndo parecia mais leve. Talvez fosse só o vento, mas para quem conhecia a história, aquele som era a lembrança viva da verdade que o rio um dia devolveu.
E assim, o império do rei do Pirarucu afundou, como uma canoa velha engolida pela cheia. As paredes da casa grande ficaram vazias, o portão enferrujado, as águas calmas de novo. Mas ninguém em Óbidos esqueceu o olhar de Helena. Congelado na tela do tribunal, o olhar de uma mulher que, mesmo morta, não permitiu que a injustiça ficasse sem voz. A justiça pode tardar, mas o rio sempre fala. E quando fala, é impossível não escutar. Depois do julgamento, Óbidos voltou ao ritmo lento de sempre. O mercado de peixe reabriu, as canoas voltaram a cortar o rio, e o canto dos pássaros voltou a encher as manhãs. Mas, por mais que o tempo parecesse seguir em frente, havia algo diferente no ar, um tipo de respeito silencioso que pairava sobre a cidade. Ninguém mais falava alto quando passava diante da antiga fazenda Menezes. As paredes, agora tomadas pelo mofo, guardavam o eco de tudo o que havia acontecido. Rosa Duarte vivia sozinha, numa casa simples de madeira, à beira de um igarapé, o mesmo lugar onde criara Helena quando ela ainda era uma menina de tranças. As vizinhas, de vez em quando, traziam pão, farinha, peixes frescos, mas Rosa quase não falava. Seu consolo era acender uma vela todas as tardes diante da fotografia da filha. Na moldura gasta, Helena ainda sorria com aquele olhar calmo e firme, o olhar de quem, mesmo em silêncio, nunca se rendeu. O coronel Bento Farias passava por lá de vez em quando, levando flores do campo. A cada visita, sentava-se no banco da varanda e ficava olhando o rio. Falava um pouco, os dois, mas entre eles havia uma cumplicidade silenciosa, um reconhecimento de que certos laços não precisam de palavras. Sabe, coronel? Dizia Rosa às vezes, olhando o horizonte. Às vezes penso que minha menina ainda vive, em algum lugar do rio. Ela vive, dona Rosa, respondia ele. Vive no que deixou, na coragem, no olhar de quem aprendeu a não se calar. Bento envelhecera mais naquele último ano do que em toda a carreira. Os cabelos ficaram quase brancos e os ombros um pouco mais curvados, mas seu olhar ainda tinha o mesmo brilho firme, o de quem conhece o peso e o preço da justiça. Alguns diziam que, depois daquele caso, ele passara a rezar todas as noites não pelos vivos, mas pelos que partiram sem voz. O tempo passou. A fazenda foi tomada pela mata. O portão de ferro se cobriu de ferrugem e as paredes começaram a rachar. No tanque 3, as águas voltaram a ficar calmas. Alguns peixes ainda nadavam ali, grandes e silenciosos. Diziam que, nas noites de lua cheia, o reflexo da lua formava o rosto de uma mulher na superfície e que, por um instante, o rio todo parava para ouvir o que o vento sussurrava. Ninguém mais quis comprar aquelas terras. Os moradores acreditavam que ali havia uma promessa não cumprida, uma dívida espiritual entre o rio e a alma de Helena. É um lugar sagrado agora, dizia o padre local. Não de rezar, mas de lembrar. Certo domingo, quando o calor parecia derreter o ar, Caio Menezes voltou a Óbidos. Chegou sem alarde, vestindo roupas simples, o rosto abatido. As pessoas o reconheceram, mas ninguém o insultou. Talvez porque o ódio tivesse se dissolvido em compaixão. Ele foi até a casa de Rosa, levou flores brancas e pediu para entrar. Rosa o observou em silêncio. Os olhos dela eram duros, mas não cruéis. Veio pedir perdão? Perguntou. Caio engoliu em seco. Não, dona Rosa. Vim agradecer. Se não fosse pela senhora e pelo coronel, eu nunca teria conhecido quem meu pai realmente era. E nunca teria entendido o que é amar de verdade. Rosa respirou fundo e assentiu. Helena amava você, rapaz. Até o último suspiro. Caio corou. As lágrimas caíam silenciosas, misturando-se com o suor e o cheiro de peixe vindo do rio. Antes de ir embora, ele se ajoelhou diante da fotografia da esposa e murmurou. Eu prometo que vou honrar o seu nome. Vou devolver ao rio o bem que ele me tirou. E cumpriu a promessa. Com o tempo, Caio vendeu todos os bens do pai e criou um projeto para ajudar mulheres ribeirinhas em situação de vulnerabilidade. Chamou de Projeto Helena. O objetivo era simples: dar voz a quem o medo silenciava. A cada casa construída, a cada família amparada, ele sentia que redimia um pouco da dor que o sobrenome Menezes havia causado. Certa noite, Bento Farias visitou o local onde ficava o tanque 3. Levava uma garrafa de cachaça e uma lanterna. Sentou-se na beira do tanque e ficou ali, ouvindo o som da água. O vento soprava leve, trazendo o cheiro da floresta. Ele ergueu o copo e murmurou.
Por você, menina. Pela coragem que eu não vi em muita gente viva. A lua refletia na água escura. Por um instante, ele jurou ver uma figura feminina, serena, movendo-se sob a superfície. Não se assustou. Sorriu. E, como quem conversa com uma velha amiga, disse baixinho: Descansa, Helena. O rio já falou por você. Naquela mesma madrugada, o rio transbordou um pouco, levando parte das folhas secas que cobriam o antigo galpão. O som das águas era suave, quase um cântico. E quem passou por ali jurou ouvir uma voz leve, vinda da correnteza, dizendo: A verdade nunca morre. Ela só espera alguém ter coragem de tirar la da lama. Desde então, cada vez que o vento sopra do norte e o rio brilha prateado sob a lua, os moradores dizem que Helena Duarte visita suas águas não como uma assombração, mas como um lembrete de que o silêncio é o primeiro aliado do mal. E assim, as águas do Pará continuaram correndo, levando e trazendo histórias, mas nenhuma tão profunda quanto a daquela jovem que enfrentou o poder com um simples olhar e uma pequena câmera. 5 anos haviam se passado desde o julgamento que abalou Óbidos. O tempo, com sua paciência de rio, lavou as feridas, mas deixou marcas invisíveis, marcas que o coração reconhece mesmo quando a mente tenta esquecer. A cidade mudara. Havia uma nova escola às margens do Igarapé, uma pequena biblioteca e um centro comunitário onde mulheres se reuniam para aprender ofícios e conversar. Na entrada, um letreiro simples de madeira dizia: Projeto Helena porque toda voz merece ser ouvida. Caio Menezes era visto com frequência por lá. Já não usava roupas caras nem o ar distante de outrora. Andava de sandálias, o rosto queimado de sol e um sorriso discreto, sincero. Dava palestras para jovens, ajudava a reconstruir casas e falava sobre a importância de denunciar a violência. Muitos diziam que parecia outro homem, talvez porque de fato tivesse renascido das cinzas que o pai deixou. Às vezes, quando terminava o trabalho, Caio caminhava até a beira do rio e jogava flores na água, flores brancas, como as que Helena gostava. As crianças do bairro o acompanhavam, curiosas. Seu Caio, por que o senhor sempre joga flor no rio? Ele sorria e respondia: porque o rio tem boa memória. Ele lembra do que é justo. O projeto Helena cresceu. Com o apoio do governo e da comunidade, tornou-se referência em toda a região do Pará. Mulheres que antes viviam com medo passaram a estudar, abrir pequenos negócios e contar suas histórias em círculos de conversa. Rosa Duarte, mesmo já cansada, participava de todas as reuniões. Falava com voz mansa, mas firme. Não quero que ninguém mais precise de uma câmera escondida para provar o que sofre. Quero que aprendam a falar antes que o silêncio vire lama. Cada vez que dizia isso, as mulheres batiam palmas, e muitas choravam, porque Rosa não falava só por si, falava por todas. Naquele mesmo ano, o coronel Bento Farias completou 78 anos. Aposentado, vivia sozinho numa casinha próxima ao rio. As paredes eram cobertas de fotografias antigas, amigos de farda, velhos casos, e no centro, uma moldura com o rosto de Helena. A imagem parecia observá-lo enquanto ele tomava seu café preto e olhava o movimento da água pela janela. Certo dia, Bento recebeu uma carta. Era de Caio. O rapaz o convidava para visitar o centro comunitário e ver o resultado do trabalho. Tudo isso só foi possível por causa do senhor, dizia o bilhete. Se quiser, traga suas flores e sua lanterna. O rio vai gostar de vê-lo de novo. O coronel sorriu, pegou o chapéu, a bengala e seguiu para lá. O caminho era o mesmo de anos atrás, mas agora o ar parecia mais leve. Os tanques haviam sido aterrados, e no lugar deles cresciam palmeiras e árvores frutíferas. As crianças corriam por entre as árvores, e o som de risadas substituía o ronco dos motores que antes alimentavam os pirarucos. Quando chegou ao centro, Caio o recebeu com um abraço. O senhor está igual, coronel. Mentiroso, respondeu Bento, sorrindo. Só o rio continua o mesmo. Caminharam juntos até o antigo tanque 3, agora transformado em um pequeno lago natural, cercado por flores. Havia uma placa discreta. Aqui, a verdade emergiu das águas. O coronel se aproximou e olhou o reflexo da própria imagem misturada ao céu. O vento soprou e pequenas ondas se formaram. Parece que ela ainda fala, não é? Disse Caio. Ela nunca parou, respondeu Bento. O rio só mudou o jeito de contar a história. Ficaram ali, em silêncio, por um longo tempo. O sol começava a se pôr,
e o reflexo dourado iluminava o rosto dos dois. Então, o coronel tirou do bolso uma pequena flor branca, amassada, e a jogou na água. Por ela, e por todos que ainda têm medo de falar. Caio respirou fundo. Sabe, coronel, às vezes penso que o senhor foi o verdadeiro herói dessa história. Bantorio Baissino. Herói? Não, rapaz. Eu só ouvi o que os outros fingiram não escutar. Quem teve coragem de falar foi ela, uma moça com um coração maior que o medo. O vento soprou mais forte, fazendo o rio brilhar. Por um instante, o coronel jurou ver o vulto de uma mulher caminhando sobre a água, com um vestido leve, sorrindo. Não disse nada. Sabia que certas coisas não se explicam, apenas se sentem. Naquela noite, de volta à sua casa, Bento acendeu uma vela diante da foto de Helena. O rosto dela parecia mais sereno do que nunca. Agora sim, menina. O rio está em paz. Ele se recostou na cadeira, ouvindo o som distante da água correndo. O vento entrou pela janela, trazendo o cheiro úmido da floresta. Fechou os olhos e, por um instante, ouviu novamente aquela voz suave, a mesma que ouvira anos atrás, quando tudo ainda era dor. Obrigada, coronel. O senhor me ouviu. Um sorriso leve surgiu em seus lábios. E, pela primeira vez em muito tempo, o coronel Bento Farias adormeceu tranquilo, embalado pelo murmúrio eterno do rio. As chuvas de março chegaram fortes naquele ano. O céu de Óbidos escurecia todas as tardes, e o rio crescia silencioso, engolindo as margens e os velhos troncos. As pessoas diziam que era o inverno da Amazônia voltando com sua força antiga. Mas para o coronel Bento Farias, aquela não era apenas mais uma estação. Era um chamado. Desde o começo das chuvas, ele sentia o corpo cansado. O médico da cidade insistia que era apenas a idade. Mas Bento sabia. O coração dele, o mesmo que suportou tantos anos de injustiça, tantos silêncios e tantas memórias, começava a querer descansar. Em sua casa simples, o som da água batendo no telhado misturava-se ao do relógio antigo na parede. Do lado da janela, a fotografia de Helena brilhava com o reflexo dos relâmpagos. Às vezes o coronel falava sozinho, olhando para ela. Você vê, menina? O rio ainda corre. As pessoas aprenderam a ouvir umas às outras. O medo já não manda mais aqui. Nos últimos meses, o projeto Helena cresceu ainda mais. Rosa, já frágil e de cabelos totalmente brancos, havia se mudado para Santarém, onde coordenava um pequeno grupo de mulheres. Caio continuava na linha de frente, agora acompanhado por jovens voluntárias que ele chamava de As Filhas do Rio. E todos os anos, no dia 27 de outubro, a cidade se reunia para homenagear a memória de Helena. A data ficou conhecida como Dia da Coragem Silenciosa. Bento nunca perdeu uma cerimônia sequer. Sentava-se nas primeiras fileiras, chapéu sobre o colo, e ouvia as histórias das mulheres que falavam histórias de luta, de sobrevivência e de fé. Mas naquele ano, o corpo não permitiu. A febre o mantinha preso à cama. Mesmo assim, ele pediu a um menino do bairro que lhe trouxesse água do rio em uma garrafa de vidro. Quero ouvir o som do rio mais uma vez, disse. Nessa mesma noite, a tempestade caiu pesada sobre a cidade. Relâmpagos riscaram o céu, e o vento batia nas janelas como se quisesse entrar. Bento permaneceu acordado, ouvindo o som da chuva e da água que descia pelos telhados. A garrafa ao seu lado tremia com as vibrações do trovão. Ele fechou os olhos, e por um instante, ouviu novamente aquela voz suave, distante, que tantas vezes o acompanhara nos sonhos. Coronel, o senhor cumpriu a promessa. Agora o rio pode descansar. Um sorriso leve tocou seus lábios. Ele respirou fundo e respondeu baixinho. O rio, sim. Mas eu ainda preciso vê-lo, Helena. Só mais uma vez. Com esforço levantou-se, vestiu a capa e saiu de casa. A chuva caía forte, mas ele caminhou devagar, apoiado na bengala, seguindo o som do rio como quem segue uma melodia antiga. Quando chegou à beira d'água, o vento diminuiu. A tempestade parecia abrir espaço para aquele velho soldado. O coronel se sentou numa pedra grande. De frente para o antigo tanque 3, agora um lago tranquilo, cheio de flores. A lua surgiu entre as nuvens, iluminando a água prateada. Bento tirou o chapéu e colocou-o ao lado. As gotas escorriam pelo rosto, mas ele não sentia frio. Sentia paz. Helena, murmurou, olhando o reflexo da lua. Lembra quando o rio falava? Agora ele canta. Acho que é o jeito dele de agradecer. Por um momento, as águas se moveram.
Um círculo de luz se formou na superfície, e no centro, o coronel jurou ver um vulto feminino sereno, sorridente, com um vestido claro esvoaçando sob a chuva. Não teve medo. Apenas fechou os olhos, e as lágrimas se misturaram à água do céu. Posso ir agora, disse. A verdade está segura. O rio não precisa mais de mim. E enquanto o vento soprava e o trovão se afastava, o coração do velho Bento parou. Seu corpo permaneceu sentado, como se apenas tivesse adormecido. A chuva continuou caindo, lavando a terra, misturando-se às águas do lago. Na manhã seguinte, quando o menino que trazia água o procurou, encontrou-o ali, sereno, com o rosto voltado para o rio. A garrafa de vidro ainda estava em sua mão, e dentro dela, um pequeno reflexo de luz parecia pulsar. Dizem que foi Rosa quem primeiro entendeu o sinal. Ele voltou para o rio. Foi se juntar a Helena. O enterro aconteceu 2 dias depois. Toda a cidade compareceu. Caio carregava o chapéu do coronel nas mãos e Rosa, o rosário. Quando o caixão foi descido, o céu se abriu e uma chuva leve caiu sobre todos como uma bênção. Ninguém se moveu. Era como se o próprio rio prestasse sua última homenagem. Na beira do antigo tanque 3, colocaram uma pequena placa de bronze. Aqui descansam os guardiões da verdade, Helena Duarte e Coronel Bento Farias. Que suas vozes ecoem sempre nas águas do Pará. Desde então, quando a chuva começa a cair e o rio sobe, os moradores dizem que veem 2 figuras caminhando lado a lado sobre a água, o velho de chapéu e a moça de vestido branco. E juram ouvir um sussurro, que se repete como um mantra entre as ondas. A verdade pode dormir, mas nunca morre. E assim, sob o olhar eterno do Amazonas, o ciclo se fechou. O rio continuou correndo, levando histórias, curando dores e lembrando a todos que o silêncio pode esconder o mal, mas o tempo... o tempo sempre o devolve à luz. 30 anos se passaram desde que o coronel Bento Farias foi sepultado ao lado de Helena Duarte. O tempo, que tudo transforma, também transformou Óbidos. As ruas de barro agora eram pavimentadas. O mercado se enchia de turistas, e o cheiro de peixe assado misturava-se ao som das vozes das crianças indo para a escola. Mas, entre tantas mudanças, uma coisa permaneceu intacta. O projeto Helena. O centro comunitário cresceu e se tornou uma grande instituição, com filiais em várias cidades do Pará. Ali, mulheres e jovens recebiam apoio, estudavam, aprendiam a ler, a escrever e, sobretudo, a falar, a dizer não quando precisavam, e basta quando o silêncio ameaçava voltar. No salão principal, havia um mural com fotos antigas. No centro, 2 imagens lado a lado, Helena Duarte e Coronel Bento Farias. Abaixo delas, uma frase que se tornara lema de toda uma geração. O silêncio é o alimento do medo. A palavra é a semente da coragem. Entre as novas vozes do projeto estava Clara Menezes, neta de Caio. Tinha 23 anos, os olhos castanhos como o rio e o mesmo sorriso sereno de Helena. Não conhecera a avó, mas crescera ouvindo sua história como quem escuta uma canção antiga, dessas que não se esquecem. Era Clara quem agora dirigia o projeto, viajando por comunidades ribeirinhas, levando educação e esperança a lugares onde antes só havia abandono. Sabe, vó Rosa, dizia ela à senhora idosa que ainda vivia em Santarém. Às vezes penso que Helena e o coronel andam comigo. Quando o barco balança e o rio fala, sinto que estão lá. Rosa, já com mais de 90 anos, sorria e respondia, estão sim, minha filha. O rio nunca deixa sozinha quem defendeu a verdade. Certo dia, Clara foi convidada a dar uma palestra em Belém, na Universidade Federal. O auditório estava lotado. Estudantes, professores, mulheres do interior, pescadores. No telão, apareceu uma imagem antiga da Fazenda Menezes, ainda em preto e branco. Clara começou falando com voz firme. Esta não é apenas a história de um crime. É a história de um silêncio quebrado. Minha avó não teve voz em vida, mas deixou uma câmera para que o mundo escutasse. E um velho coronel ouviu. Graças a isso, hoje estamos aqui. Enquanto falava, a plateia se emocionava. Alguns choravam em silêncio. Outros sorriam, orgulhosos de ver que o Pará tinha suas próprias heroínas não de espada, mas de coragem e verdade. No final da palestra, Clara contou algo que poucos sabiam. O lago onde minha avó foi encontrada ainda existe. Todos os anos, eu o visito e jogo flores brancas, como o coronel fazia. E sempre que a flor toca a água, o rio se acalma.
É como se o tempo parasse para lembrar. O público aplaudiu de pé, e naquele momento, a jovem entendeu que a história de Helena já não pertencia só à família, era de todo o povo ribeirinho. Era o testemunho de que o mal pode vencer por um tempo, mas nunca para sempre. Em Óbidos, o antigo Tanque 3 se tornara um jardim aquático, cheio de vitórias régias. As crianças nadavam ali nos fins de tarde, e os pais contavam a lenda. Dizem que nessas águas mora uma mulher boa, que protege quem diz a verdade. As mães sorriam, e os pequenos olhavam para a água tentando ver o reflexo de Helena. Alguns diziam ter lá visto um vulto claro, sempre sorrindo. Os mais velhos, quando passavam por ali, ainda tiravam o chapéu. É o lugar da justiça, diziam. E assim, com o passar das gerações, a tragédia se tornou memória, e a memória virou lição. Na pequena casa onde o coronel Bento vivera, agora funcionava um museu. As paredes guardavam o chapéu, a bengala e a antiga lanterna usada nas investigações. Na mesa principal, uma garrafa de vidro com um rótulo desbotado. Água do rio, a última lembrança do coronel. Dentro dela, ainda havia um pouco de água, quieta e límpida, como se o tempo tivesse respeitado aquele relicário. Clara visitava o museu todos os anos. Sentava-se na varanda, onde o velho coronel costumava tomar café, e ficava ali, em silêncio, ouvindo o som do vento. O senhor pode descansar, coronel, dizia. O rio está em boas mãos. E às vezes, quando o vento soprava mais forte, ela jurava ouvir uma voz grave e rouca respondendo: Oisai, menina. Oisai. Certa noite, durante a enchente, o rio subiu mais do que o esperado. As águas invadiram as ruas baixas e chegaram até o portão do museu. Mas, misteriosamente, pararam ali, sem causar dano algum. Os moradores diziam que era o rio pedindo licença para visitar os dois guardiões que repousavam sob sua memória. E ao amanhecer, quando a chuva cessou, o sol nasceu dourado, refletindo nas águas calmas. Na superfície, uma flor branca flutuava sozinha. Os pescadores que a viram juraram que não a colocaram ali. Disseram que o rio a trouxe um lembrete de que as promessas feitas à beira d'água nunca se perdem. E assim, as novas gerações cresceram sabendo que as águas do Pará não guardam apenas peixes. Guardam histórias. Histórias de coragem, de amor e de uma verdade que nem o tempo, nem o medo, nem a morte puderam enterrar. O ano era 2052. O Pará crescia, as estradas cortavam a floresta e o progresso chegava em forma de máquinas e concreto. Mas nem todo progresso é justo, e Clara Menezes sabia disso melhor do que ninguém. À frente do projeto Helena, ela agora enfrentava o maior desafio de sua vida. A construção de uma hidrelétrica ameaçava inundar dezenas de comunidades ribeirinhas e destruir o lago que abrigava o antigo Tanque 3, o lugar onde sua avó havia encontrado justiça. As empresas diziam que seria um símbolo de modernidade. Os políticos chamavam de progresso inevitável. Mas para Clara, era um insulto. Querem apagar a memória do rio, disse ela durante uma reunião. Querem calar o mesmo rio que deu voz à verdade. As autoridades tentaram convencer, lá com promessas, recursos, entrevistas. Mas ela lembrava do que Rosa, sua bisavó, dizia sempre. Filha, o mal gosta do silêncio. Quando quiserem te comprar com ele, fala mais alto. Então, Clara falou. Organizou protestos pacíficos, convocou a imprensa, fez vídeos, chamou as comunidades para marcharem até Santarém. Nas redes sociais, sua voz se espalhou como fogo na mata seca. E aos poucos, o país inteiro começou a ouvir o que ela dizia. Aqui, cada gota d'água tem história. Cada corrente carrega memórias. E nenhum dinheiro no mundo pode comprar a dignidade de um povo. A multidão aplaudia. Alguns coravam. Outros apenas olhavam, lembrando-se do nome que estava no letreiro do projeto, Helena Duarte. Mas quanto mais Clara falava, mais perigos cresciam à sua volta. Começou a receber ameaças anônimas, bilhetes deixados na porta de casa, olhares frios nas reuniões. Certa noite, enquanto voltava sozinha pelo caminho que margeava o rio, um carro escuro a seguiu por alguns metros e desapareceu. Ela sentiu medo, mas não se calou. Se eu me calar, pensou, quem vai falar pelo rio? Dias depois, Clara recebeu um convite. O governador do estado queria encontrar, lá pessoalmente, em Belém, para discutir um acordo. Os amigos insistiram para que ela fosse com cautela. Mas Clara foi.
Sabia que estava pisando no mesmo terreno onde sua avó um dia pisou, o terreno do poder disfarçado de gentileza. Na sala luxuosa, o governador ofereceu café e um sorriso ensaiado. Falou sobre desenvolvimento, benefícios sociais, modernização. Quando terminou, Clara respondeu com calma: Senhor governador, minha avó morreu porque um homem poderoso achou que podia comprar o silêncio com promessas. O senhor me parece muito parecido com ele. Ohmem ficou pálido. Você está me ameaçando? Não, respondeu Clara. Estou apenas te lembrando que o rio sempre devolve o que enterram nele. Saiu sem olhar para trás. Na semana seguinte, um jornalista do Pará publicou um dossiê denunciando irregularidades na construção da hidrelétrica, documentos, licitações, nomes, e entre os nomes estava o do governador. A matéria viralizou. No dia seguinte, as obras foram suspensas. Quando Clara soube, não comemorou. Apenas foi até o lago, o mesmo onde Helena e o coronel Bento descansavam. Sentou-se na beira, tirou o sapato e mergulhou os pés na água fria. O vento soprava leve, e as vitórias régias se moviam devagar, como se a saudassem. Ela fechou os olhos e murmurou: A senhora viu, vó? O rio ainda fala. Por um instante, sentiu uma brisa diferente, quente e suave, que arrepiou sua pele, e jurou ouvir, bem ao longe, uma voz feminina dizendo: Fala sempre, minha menina. A coragem não é grito, é permanência. Nos meses seguintes, Clara continuou sua luta. O projeto Helena se expandiu para outros estados da Amazônia. Ela foi convidada para congressos, entrevistas, programas de rádio, mas nunca se esqueceu da origem. Voltava ao Pará sempre que podia. Caminhava descalça pela margem do rio e deixava flores brancas flutuarem, uma por cada mulher que, um dia, teve medo de falar. Numa dessas visitas, encontrou um grupo de meninas sentadas à beira da água, conversando. Uma delas perguntou: Tia Clara, a senhora acha que o rio escuta mesmo? Clara sorriu, olhando o reflexo do sol nas ondas. Escuta sim. O rio é como a verdade, pode ficar quieto por um tempo, mas nunca dorme. As meninas riram e jogaram flores também. E o rio, como sempre, as levou devagar, embalando o riso infantil como quem guarda um segredo antigo. À noite, Clara escreveu em seu diário, ao lado da janela aberta: Helena foi a coragem, Bento foi a justiça. Eu sou apenas a continuidade. E antes de apagar a luz, olhou para o céu e sussurrou: Enquanto houver voz, haverá rio. Enquanto houver rio, haverá verdade. Lá fora, o vento soprou, e o som da água respondeu, firme e suave, como quem concorda. Era madrugada no Pará. O céu, coberto de estrelas, se estendia sobre as águas como um manto de prata. O vento vinha suave, cheirando a terra molhada e folhas. O rio dormia e respirava lento, como um velho sábio que observa o mundo passar sem pressa. Clara Menezes estava sozinha à beira do lago. Havia terminado uma viagem longa, visitando comunidades no interior, e antes de voltar para Belém, quis se despedir daquele lugar. O mesmo lago que um dia fora o Tanque 3. Agora florido, tranquilo, cheio de vida. Nenhum resquício do horror antigo permanecia, apenas o perfume das flores, o coachar distante dos sapos e o som da água tocando à margem. Ela ajoelhou-se, acendeu uma vela e colocou-a sobre uma pequena tábua de madeira. A chama tremia, refletida na água, e iluminava suavemente as flores brancas que flutuavam ao redor. Essa é por você, vó Helena, e por todos que nunca foram ouvidos. O vento soprou e fez a chama dançar. Clara fechou os olhos. De repente sentiu algo, uma presença antiga, doce, familiar. Não era medo, era como se o rio a abraçasse. O som da correnteza se tornou um sussurro, e ela ouviu, como um eco vindo de muito longe, as vozes que um dia moldaram seu destino. O silêncio alimenta o mal. A coragem não é grito, é permanência. O rio nunca esquece. As frases se misturavam, suaves, como o vento sobre as folhas. Clara respirou fundo e sussurrou: Eu ouvi-vo. Eu ouvi tudo. O dia amanheceu devagar. Os primeiros raios de sol riscaram o horizonte, dourando o espelho d'água. E aos poucos, as vozes humanas começaram a se somar à do rio. As crianças chegaram primeiro, trazendo cestas de flores. Atrás delas, as mulheres do Projeto Helena, vestidas de branco, cantando baixo uma canção antiga de ninar. Rio que leva, rio que traz, guarda o que é justo, leva o que é paz.
Clara se levantou e sorriu. Era a primeira vez que aquele canto ecoava ali, no mesmo lugar onde a dor um dia reinou. O som das vozes femininas se misturava ao murmúrio da água, criando algo que parecia vivo, vibrante o canto do rio. Rosa Duarte já não estava viva havia muitos anos, mas a cada verso, Clara sentia como se a bisavó cantasse junto. E entre as vitórias régias, o reflexo do sol parecia formar dois vultos. Um homem de chapéu e uma mulher de vestido branco, caminhando lado a lado sobre a água. O Coronel Bento e Helena, guardando, observando, sorrindo. Quando a cerimônia terminou, as flores brancas cobriram a superfície inteira. Clara tirou o sapato e entrou devagar na água, sentindo o frescor nos pés. Pegou uma das flores e a levantou ao céu. Enquanto houver rio, haverá voz, gritou, e as pessoas repetiram, em coro. Enquanto houver rio, haverá voz. Aquelas palavras ecoaram entre as árvores, atravessaram o igarapé, subiram pela serra e chegaram até as casas, como um sopro de vida. O som do rio respondeu, calmo, profundo, e naquele instante, todos souberam, o Pará inteiro soube que o legado estava completo. Não era apenas a história de uma mulher injustiçada. Era a história de um povo que aprendeu a não se calar. Mais tarde, Clara caminhou sozinha pela margem. O sol já alto refletia no rio como se o transformasse em ouro líquido. Parou um instante, olhou para o horizonte e sorriu. Naquela hora, percebeu que o tempo havia fechado o ciclo. A dor, a luta, a justiça, tudo havia encontrado seu lugar. De dentro do bolso tirou um pequeno gravador, ligou-o e começou a falar, como se deixasse um recado para quem ainda viria. Se um dia alguém ouvir esta mensagem, lembre-se, nunca deixe que o medo te cale. Mesmo que tua voz seja pequena, ela pode mover montanhas. E se o mundo te virar as costas, fala com o rio. Ele sempre escuta. Guardou o aparelho, suspirou e observou as águas por mais alguns minutos. Então, pegou a vela já apagada e a lançou na correnteza. A tábua flutuou, levando a chama morta, mas, quando tocou o meio do lago, um raio de sol a fez brilhar novamente. Por um instante, parecia que o fogo tinha ressuscitado. Clara sorriu. Obrigada, Bo. Obrigada, Coronel. E partiu, deixando o rio cantar sozinho. À noite, quando o silêncio cobriu a floresta e as estrelas voltaram a se refletir na água, o som do rio mudou. Era mais do que o barulho de correnteza, era música. Alguns pescadores que estavam no porto juraram ter ouvido um coro distante, como vozes femininas cantando dentro da água. Outros disseram que viram uma flor acesa flutuando até o meio do lago, sem se apagar. Ninguém explicou o fenômeno, mas todos sabiam o que significava. O rio estava falando outra vez, o mesmo rio que guardara segredos, tragédias e amores, agora cantava a sua própria redenção. E quem escutou, naquela noite, jurou ter ouvido as palavras que encerram a história de todo o Pará. A verdade dorme, mas não morre. A justiça tarda, mas não falha. E o rio nunca esquece.